nossa reunião clínica virtual do São Lucas Cardio, né? Contando hoje com a participação da residente Mariana Carvalho e do Vitor Vale, né? Eu queria aproveitar aqui a oportunidade para falar que o Vitor deu um show essa semana na reunião de segunda-feira do Departamento de Medicina, que foi conjunta com a reunião do Departamento Nacional de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, ele fez aquela apresentação que nós já tivemos o privilégio de assistir, né, da trombose, da aterotrombose cerebral, e ele mostrou com aquela mesma propriedade que nos mostrou, e foi muito elogiado, a quantidade de chats ali elogiando foi muito grande. E essa reunião, Vitor, logo que ficar disponível no site do departamento, eu vou repassar o link. Eu sei que muita gente vai querer assistir aquilo, reassistir, porque foi uma apresentação muito boa. Então, hoje nós temos aí a Mariana, que vai começar apresentando um caso, e depois o Dr. Vitor Vale. Então, Mariana, por favor, eu pediria aos colegas que deixassem os microfones desligados, né, para não atrapalhar a apresentação dela, e depois a gente abre para aquela nossa tradicional discussão. Vamos lá. Então, boa noite a todos. Como o doutor Souza acabou de me apresentar, né? Sou Mariana Carvalho, sou residente de cardiologia no Hospital São Lucas e vou dar início à apresentação de hoje em conjunto com o Dr. Vitor Vale, cujo tema é estenose aórtica severa em paciente assintomático, quando intervir. Iniciando a apresentação com um caso clínico, o paciente FRN, do sexo masculino, 73 anos, um peso de 77 quilos, altura de 1,70 m, apresentava um sobrepeso discreto, um MC de 26. Era um paciente previamente rígido, ele costumava jogar tênis, pedalava e nadava habitualmente. De antecedentes patológicos, esse paciente ele apresentava um quadro de dislipidemia, uma hiperplasia prostática benigna, era alérgico à sulfa, e no ano de 2007, ele recebeu o diagnóstico de dupla lesão aórtica, inicialmente com predomínio de insuficiência, através de um exame ecocardiográfico, sendo assintomático. Aqui nessa imagem, nós podemos observar o eco realizado naquele momento, e o que eu destaquei é que esse paciente era um paciente que ele apresentava uma fração de ejeção de 69% no método, e no Doppler, ele apresentava um gradiente de sistólico máximo aórtico de 35 milímetros de mercúrio entre o ventrículo esquerdo e a aorta. E tinha como conclusão, né, uma dupla lesão aórtica com predomínio de insuficiência. É importante lembrar que para a gente classificar uma estenose aórtica severa, a gente precisa ter uma áurea valvar menor que 1, com gradiente médio maior que 40 e uma velocidade de jato maior que 4. 10 anos após o diagnóstico, esse paciente ele mantinha uma fração de ejeção preservada com 65%, porém, ele tinha tido uma piora em relação à estenose. Ele apresentava, então, um gradiente de pico pela válvula aórtica de 83 milímetros de mercúrio com um gradiente médio de 50, uma velocidade de 4,57 e foi classificado como estenose aórtica severa. Nesse momento, o paciente ele mantinha-se assintomático, estava em acompanhamento ecocardiográfico anualmente, certo? E até então não havia nenhuma queixa por parte do paciente, ele mantinha-se assintomático. No ano de 2019, praticamente em agosto, ele realizou um novo eco, com já a fração de ejeção mantinha-se dentro da normalidade. Ele apresentava um gradiente de pico, então, de 96 milímetros de mercúrio, um gradiente médio de 61, com uma velocidade de 4,9 e uma área valvar de 0,8.
Nesse momento, o paciente, ele era assintomático, oligossintomático. Às vezes ele queixava-se de um quadro que assemelhava-se como uma pré-síncope, segundo o relato do médico assistente. Foi então que foi calculado o STS-score desse paciente, que foi de 1,1%, ou seja, era um baixo risco cirúrgico, e por o paciente ser assintomático, com baixo risco cirúrgico, a cirurgia de troca valvar, a gente tem embasamento do estudo Recovery, que mostra que há indicação para esse tipo de paciente. Porém, o paciente ele recusou a intervenção cirúrgica, então o caso foi encaminhado ao HARTIME em novembro do ano passado, 2019, né? Justamente para avaliar a sintomatologia desse paciente, porque, como a gente sabe, esse paciente ele tinha uma grande chance de vir a ter uma morte súbita. E foi sugerido a realização de uma ergospirometria para avaliação da sintomatologia do paciente, porém, devido à pandemia, ele não conseguiu realizar. Em 26 de maio desse ano, o paciente ele deu entrada no serviço de urgência com uma queixa de mal-estar epigástrico, sudorese e palidez, a cerca de 4 horas da entrada dele no serviço. E ao exame físico, que chamava atenção, que eu destaquei, foi justamente um ritmo cardíaco irregular, com dúlias normofonéticas, um sopro sistólico em foco aórtico. No ECG de chegada, eu vou pedir desculpa, eu tentei ir no métodos gráficos, mas o paciente já tinha retirado o traçado de eletro, eu não consegui catalogar o traçado de eletro para registrar aqui na apresentação, mas apresentava um quadro de fibrilação atrial, uma frequência cardíaca em torno de 150 batimentos por minuto. Foi realizado ancorão venoso, porém não houve reversão para o ritmo sinusal, e foi optado por a cardioversão elétrica. Entrou em contato com o médico assistente, que relatou que o paciente ele não apresentava FA previamente, então foi realizado a cardioversão elétrica com 200 joules, após saturação com propofol, e o paciente teve o ritmo revertido para um ritmo sinusal, porém bradicárdico. Ele apresentou uma frequência cardíaca em torno de 55 batimentos, em torno de 30 batimentos na pós-cardioversão, e depois ficou com um batimento em torno de 55 batimentos por minuto. Devido a esse quadro de fibrilação atrial, ou seja, essa arritmia que o paciente veio, foi optado, então, por realizar a intervenção do paciente. Esse é um eco de agosto desse ano, justamente foi realizado para catalogar e para ver avaliar como é que estava a válvula, e o paciente ele apresentava ainda uma fração de ejeção preservada, um gradiente de pico aórtico máximo de 91 milímetros de mercúrio e um gradiente médio de 57, uma velocidade máxima de 4,76 e uma área de 0,9, com uma área valvar indexada de 0,49. Devido a todo esse quadro, o paciente foi encaminhado para realizar um implante transcatéter de prótese aórtica. Ele chegou na UCV no dia 9 desse mês, assintomático, negou quaisquer queixas, estava em uso de Ancoran 100 miligramas, e ele estava usando Eliquis 15 miligramas de 12 em 12, que no dia do procedimento tinha sido suspenso. Ele tinha também uma angiotomo de coronárias que não demonstrava lesões e um score de cálcio da válvula aórtica maior que 8.000. É importante ressaltar, que no diagnóstico de estenose aórtica é necessário ter um valor acima de cerca de 2.000 unidades para homens e de 1.250 unidades do score de cálcio para mulheres. Aqui são as imagens da angiotomo do paciente. E agora eu vou passar a palavra para o Dr. Vitor, que vai dar continuidade ao caso e falar um pouquinho mais sobre o procedimento do paciente. Obrigada. Obrigado, Mariana, pela apresentação excelente aí do caso. Eu vou só resumir o caso aqui para ficar mais didático, né? Então, um paciente de 73 anos,
com estenose aórtica severa desde 2017, no mínimo, né? Mas que deu para acompanhar pelo eco exatamente a evolução natural da estenose aórtica. Você vê os ecos dele, ele tinha um septo de 9, daqui a pouco tinha um septo de 10, septo de 12, ou seja, ele foi hipertrofiando. O átrio esquerdo tinha um aumento mínimo no início, né, lá em 2007, e já agora no último eco, o átrio esquerdo com um aumento importante, né, devido aí a uma disfunção diastólica por causa da hipertrofia. Não chegou a perder fração de ejeção, fração de ejeção sempre normal, mas a estenose aórtica foi piorando, né, para níveis até considerados como muito severo, né, já acima do severo, e o paciente sempre assintomático, acompanhado de perto pelo médico assistente, mas o paciente, como era assintomático, também era um pouco relapso. Então, ao invés de ir de 6 em 6 meses, ele ia de ano em ano, às vezes pulava um ano. Enfim, foi isso que aconteceu quando a gente fez a consulta, a reunião do Heart Team em novembro do ano passado, que eu solicitei para ele, como ele era assintomático e a gente estava querendo tentar oferecer alguma coisa para ele, de intervenção, a gente solicitou um ergoespirométrico, solicitamos dosagem de BNP e solicitamos uma angiotomografia, né, para analisar a válvula e as coronárias, para ver o score de cálcio da válvula aórtica. E esse paciente fugiu, né? Isso foi em novembro de 2019, ele desapareceu, e quando retornou foi no pronto-socorro com FA de alta resposta e sinais de baixo débito, né? E teve que ser cardiovertido. Então, uma história natural da estenose aórtica prejudicando aí esse nosso paciente. Ele tem uma indicação, vocês estão vendo aí a apresentação, né? Sim. Tranquilo, Vitor. Ok. Esse paciente ele tinha indicação de cirurgia de troca valvar, né? Um paciente de 73 anos, é um paciente de baixo risco cirúrgico, com STS de 1,1%, assintomático, né? Nós não temos ainda estudos de TAV, né, randomizados em pacientes assintomáticos, mas o paciente se negava veementemente a qualquer intervenção, inclusive a TAV. Ele não queria fazer nada, porque para ele estava tudo bem. Então, foi com as custas de muita conversa que nós conseguimos convencê-lo, depois desse episódio de fibrilação atrial, que ele precisava fazer uma intervenção, e a intervenção foi a TAV, né, implante percutâneo de válvula aórtica, com uma prótese nova aqui no estado, uma prótese relativamente nova também, mundialmente falando, que é a SAPIEN 3, é uma prótese balão expansível, e que nós conseguimos fazer esse implante no paciente. Trouxe aqui algumas imagens do caso, foi 9 de setembro agora. Essa válvula dele, como vocês viram, tinha um score de cálcio de mais de 8.000, então era uma válvula assim, extremamente calcificada. Vejam nesse vídeo aqui da esquerda, né, nós tivemos que pré-dilatar essa válvula, né, a moda antiga, né, fazer uma valvoplastia com balão antes. Mesmo assim, a válvula muito calcificada cuspia o balão para a aorta, né, mesmo a gente ligando o marcapasso aqui uma frequência de 180, né, para reduzir o déficit cardíaco. Não tá Vitor, cadê o vídeo? Não tá aparecendo, não? Não tá aparecendo. Não. Para mim não tá O vídeo compartilhando. não. Coloca em modo Não tá apresentação. compartilhando a tela. Espera aí um pouquinho. A tela não está compartilhada. Uma outra coisa, só para conferir, que eu acho que eu entendi mal. Mariana, quanto era que estava de Eliquis que ele estava usando? Isso, eu tinha anotado, não pode ser 30 miligramas. Não pode ser 15 miligramas de 12 em 12. De 12 em 12, deve ter sido 5 e 5. Eu acho que foi erro na hora meu de digitação, 5 de 12 em 12. Eu ia comentar isso, porque tinha 15 de 12 em 12. Foi sim. Coloquei até no WhatsApp pessoal de Souza, porque eu não sabia se ia poder intervir assim, mas como que teve essa pausa, é importante, né? Para a gente ver isso com relação à dose. Vocês estão vendo a minha tela do computador? Não. Agora sim. Agora apareceu.
Consegue ver o Perfeito. vídeo agora? Pronto, tranquilo. Ok. Então, esse vídeo aqui é apenas demonstrando a válvula extremamente calcificada. E nós fizemos aqui uma valvoplastia com balão. Tentamos fazer, vocês veem que a calcificação é tão importante que o balão ele é cuspido para a aorta, né? A gente não consegue fazer uma valvoplastia efetiva nesse momento. Fizemos uma segunda e depois uma terceira tentativa de valvoplastia e agora uma valvoplastia um pouco mais efetiva. Conseguimos segurar bem o balão no meio da válvula e conseguimos abrir bem aí essa válvula que era extremamente calcificada, certo? O passo seguinte foi avaliar o resultado após a valvoplastia, e essa imagem é interessante porque dá para ver, ele já tinha uma insuficiência aórtica moderada, né? Dá para ver, injetando contraste na aorta, o quanto que vaza aqui para o ventrículo esquerdo, mas é interessante a gente ver também o cálcio da válvula, olha só, uma válvula muito calcificada, os folhetos muito calcificados, de difícil manejo. Não roda. Vocês não estão vendo o vídeo mesmo? Não. Não, está sem vídeo. Tá. Tá vendo foto. Não acredito. Bom, vou tentar Vitor, novamente. fala também qual é a prótese que você escolheu, viu? Ô, Vitor, faz assim, ó, coloca em modo apresentação e compartilha já direto na apresentação. Aí ele roda. Deixa eu ver aqui, Roberto. Vou tirar o compartilhamento aqui. Vou abrir um novo compartilhamento. Aí, antes de você compartilhar, você coloca no seu computador modo apresentação. Aí depois você compartilha a apresentação. Mas eu fiz isso, Roberto. Fez? Estranho. Fiz. Vocês estão vendo a minha tela do computador ou não? A minha área de trabalho. Agora estão não. vendo? Não, agora não. Você descompartilhou. Estão vendo alguma coisa ou não? Ainda não. Ainda não. Mariana, você tem a informação do eco do paciente, se foi calculada a superfície corpórea? Tenho sim. Só um instante. Vou dizer, porque como eu cortei a imagem, eu acabei que não. Eu acho que Não você, deixei. Mariana, a válvula indexada do 0,46, salvo engano. Acho que ela botou, o Luiz, o volume indexado também. Tinha no eco escrito. Nada do vídeo ainda, né, pessoal? Eu vou... A área vovó indexada foi 0,49, foi isso mesmo. Agora, a área corpórea do paciente, é isso que a pergunta? Isso, Mari. Superfície corpórea. Pronto, a superfície corpórea do paciente era de 1,86. Valeu. Nada do vídeo ainda, né? Nada. De base desse paciente. Ok. Eu vou desistir do vídeo e a gente vai passar para frente, tá bom? Ok. Só um minuto. A apresentação vocês conseguem ver. Sim, as fotos. Só não vê o vídeo. Fotos, né? As fotos. Bom, nós realizamos pré-dilatação desse paciente, certo? Com uma valvoplastia convencional por balão, porque o cálcio nos folhetos superficialmente era muito importante, a gente tinha medo da prótese não passar atrás do cálcio, certo? Ali era mostrando realmente a calcificação e o grau de insuficiência aórtica que também existia, a prótese tentando cruzar a válvula aórtica e o resultado final. Depois eu posso mostrar para quem tiver interesse e compartilhar os vídeos com vocês, certo? A TAV foi relativamente tranquila, depois do implante da prótese, que é uma prótese de balão expansível, é uma prótese nova, né? Com assim,
zero insuficiência aórtica, ou seja, não ficou nenhum líquido para valvar, mesmo com essa tamanha calcificação da válvula, e um gradiente final de 5 milímetros de mercúrio. Né? Para quem tinha um gradiente de quase 60, ele ficou com um gradiente final de 5 milímetros de mercúrio. Certo? Procedimento pela via femoral. Esse paciente ele foi para casa no terceiro dia após a TAV, está completamente assintomático, mas ele já era assintomático, então não temos muito parâmetro com relação a sintomas, mas não teve nenhuma intercorrência possível durante o implante. Está ótimo mesmo. E aí, assim, esse caso é um caso ilustrativo, né, porque é um caso que a gente se depara, às vezes, no consultório de estenose aórtica importante, né, e o paciente é assintomático. Né? Então, quando que nós vamos intervir? Falando um pouquinho, e bem pouco, aqui da estenose aórtica, algumas considerações, né, a etiologia mais comum é a etiologia de calcificação, né, degeneração cálcica, hiperidade, né, uma doença de idosos, principalmente. Agora que a gente tem uma expectativa de vida maior, essa doença está ficando cada vez mais prevalente. A exceção é a doença reumática, que ainda existe aqui no nosso país, né, infelizmente, e as válvulas bicúspides que terminam por dar sintomas mais precocemente do que a doença degenerativa do idoso. Não está mostrando os slides. Exatamente. Não. Roberto aqui já tinha me chamado a atenção aqui no Zap. Ele não está progredindo. Não estou entendendo o que está acontecendo, então, pessoal. A tela aqui para mim está compartilhada, né? Tá uma tela bem compartilhada e eu não estou realmente conseguindo aqui. Melhor você entrar e sair e entrar de novo, Vitor. Eu recentemente... Sair e entrar no compartilhamento. Exatamente. Vitor, veja se os vídeos não estão na mesma parte da apresentação. É a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu acho que a questão é porque tem que, na hora que for pedir para apresentar, para compartilhar, tem que mandar o compartilhamento e botar no modo de apresentação, que eu acho que não está indo. Eu acho que é isso também, Mari. É isso que eu falei com ele, mas ele falou que tentou, conseguiu. Por que não usa o Zoom nessas apresentações? É porque nós não temos disponibilizado o Zoom. A plataforma que a rede disponibilizou para a gente foi a Teams, infelizmente. Por exemplo, o meu chat não funciona. As imagens, todo mundo também está com dificuldade, né? Os slides, a gente não viu nenhum filme. O chat também não funciona, não. Também não tem, não. Eu vou tentar me reconectar aqui, viu, pessoal? Eu não estou entendendo mesmo, porque da outra vez foi tranquilo, a outra vez que eu apresentei. Foi bem tranquilo. O que vocês veem agora na... É um slide estenose aórtica. Mas a gente não está vendo a forma apresentação, Vitor. Apenas como se fosse do computador, não a apresentação. Botei a forma de apresentação. Verdade. Quando eu boto a apresentação, ele pausa o compartilhamento. Para ver assim, ainda é só ir você passando os slides que ainda dá para ver nesse ponto. Vamos lá. Vocês conseguem ver o vídeo aqui? Veja se o vídeo roda aqui. Não, né? Tá bom. Os slides dá para ver, né? Isso. Muito lento, hein? Só ver uma passagem. Vocês conseguem ver o slide aqui? Sim. Consegue ver. Agora aí. Perfeito. Ok. Só passar. Okay. Vamos lá. Então, pessoal,
A estenose aórtica, né, ela é a etiologia, assim, é uma das valvopatias mais comuns hoje em dia, porque a prevalência é muito grande, né, já que as pessoas estão ficando cada vez mais idosas, a expectativa de vida está aumentando, e a etiologia mais comum é a degeneração cálcica da válvula, né, que é uma doença de idoso mesmo, né. A exceção é a reumática bicúspide, como eu tinha falado para vocês, certo? A fisiopatologia é exatamente o que aconteceu com o nosso paciente, né? Existe inicialmente uma sobrecarga de pressão dentro do ventrículo esquerdo, levando a hipertrofia, disfunção diastólica importante, aumento do átrio esquerdo, eventualmente disfunção sistólica, e esse paciente ele fica muito sintomático eventualmente, né? Não existe um paciente com estenose aórtica importante assintomático para o resto da vida. Uma hora os sintomas vão aparecer e eu vou mostrar para vocês. Quais os possíveis objetivos aí para a gente indicar uma intervenção valvar, né? O que nós pensamos quando a gente pensa em indicar uma intervenção valvar para um paciente? A gente pensa em melhorar a qualidade de vida, né? Ou seja, os sintomas do paciente. A gente pensa em preservar a função ventricular e a gente pensa em reduzir a chance desse paciente morrer, certo? Quando nós falamos de qualidade de vida, nós estamos falando de sintomas. Não é o objetivo da aula, por isso que eu só vou mostrar 2 slides, mas essa curva aqui é uma curva clássica, né, Circulation 1968, da evolução natural da estenose aórtica, né? Existe um período latente em que a válvula vai ficando cada vez mais calcificada, obstruindo cada vez mais a via de saída do ventrículo esquerdo, vai aumentando a pós-carga, e chega um momento que o paciente começa a ficar sintomático. E a partir desse momento, existe uma queda vertiginosa na sobrevida desse paciente, ou seja, um aumento de mortalidade importante após o desenvolvimento dos sintomas, né? E quando a gente vai ver quais sintomas, né, que causam essa queda na sobrevida, né, são os 3 sintomas principais da estenose aórtica. A insuficiência cardíaca, né, que quando o paciente começa a desenvolver sintomas de insuficiência cardíaca, estima-se que a sobrevida dele seja de 2 anos, síncope ou angina, né? E todos esses sintomas com mecanismos relacionados à hipertrofia, né, a uma pós-carga aumentada, a um baixo débito durante o esforço, tá certo? E vejam só o que acontece quando nós pegamos os pacientes com estenose aórtica com sintomas, ou seja, com aquela indicação clássica de tratamento, e nós tratamos esses pacientes, né? Fazemos uma intervenção que, nesse caso aqui, foi uma intervenção cirúrgica. Existe uma melhora importante na sobrevida, né, aqui em azul, para o paciente que é submetido a uma intervenção na válvula aórtica, quando ele começa a ficar sintomático, né? Se esse paciente não é operado, olha só o que acontece, né? Esse paciente morre muito em 3 a 5 anos aqui. Então, assim, sintomas é sinônimo de intervenção. Isso a gente está cansado de saber. Não é o alvo da nossa aula aqui. Bom, o paciente pode não ter sintomas, mas pode ter aí uma disfunção ventricular, né? Vejam aqui nesse gráfico da esquerda, né? Esse é um estudo com poucos pacientes, né? 66 pacientes, com fração de ejeção de 35%, e estenose aórtica importante. Muitas vezes esses pacientes eles não são operados até mesmo por um risco cirúrgico alto e terminam ficando em manejo clínico, em tratamento clínico, controlando os sintomas, né, tanto da insuficiência cardíaca quanto da estenose aórtica. Mas veja o que acontece, né? Mesmo nos pacientes com fração de ejeção menor que 35% e de alto risco cirúrgico, esses pacientes eles evoluem muito melhor se for oferecida a cirurgia de troca valvar do que se for oferecido apenas remédio, né? Então, no início aqui, nos primeiros 30 dias, existe aqui uma queda na sobrevida dos pacientes que vão para a cirurgia, né? Isso é correspondente à mortalidade operatória da cirurgia. Então, no começo, existe uma mortalidade até maior para quem vai na cirurgia, né? Mas se esse paciente consegue pular a fogueira, digamos assim, né, sai bem da cirurgia, vai para casa, né, esse paciente vai evoluir muito melhor do que o paciente que não operou. Então, a longo prazo,
eles têm benefício, inclusive nesse mesmo estudo mostrando um benefício até de recuperação da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, né? Vejam aqui que o grupo 1 é o grupo de pacientes que tinha reserva contrátil no ecoestresse, né, na estenose aórtica, e o grupo 2 é dos pacientes que não tinham reserva contrátil. Mas vejam que em ambos os grupos existe um ganho, aqui após cirurgia de troca valvar aórtica, existe um ganho de fração de ejeção. Então, em ambos os grupos há um benefício, né? Então, assim, melhorar a qualidade de vida, né, sintomas nós já abordamos e não é o alvo da aula. Disfunção ventricular também não é o objetivo da nossa aula. Nós queremos saber aqui, então, como que a gente pode reduzir a chance do nosso paciente que está assintomático morrer, né? E para isso nós temos que ver se esse paciente realmente morre, né? Será que o paciente com estenose aórtica importante, que está lá em casa jogando tênis, como o nosso paciente do caso clínico, ele ia pedalar até a natação, nadava, depois voltava pedalando. Será que esse paciente vai morrer? Qual a chance dele morrer, né? E aí tem estudos mostrando que esses pacientes assintomáticos, mesmo com estenose severa valvar, eles evoluem relativamente bem. Vejam aqui o gráfico, que essa linha reta em verde, né, significa um grupo de referência da população geral, né, uma população que não tem estenose aórtica, mas é uma população de mesma idade, né, isso é pareado por idade e comorbidades, né, desses pacientes na linha vermelha, que são os pacientes que têm estenose aórtica importante, assintomáticos. Vejam que aqui em 10 anos não existe diferença, né, estatisticamente significante para você dizer que o paciente com estenose aórtica que está assintomático, ele morre mais, mesmo a estenose sendo severa, né? Estatisticamente, eles morrem igual a um grupo da mesma idade, né, que não tem estenose aórtica. Mas vejam também que ao longo dos anos essa curva vai se afastando, né? E por que essa curva vai se afastando? Porque 2/3 desses pacientes, eles vão desenvolver sintomas em 5 anos, certo? Então a estenose aórtica é um processo dinâmico, ela está piorando, não existe melhorar, né? Existe piorar. Então 2/3 vão desenvolver sintomas em 5 anos, né? Mas a incidência de morte súbita em compensação é muito baixa, é 1% ao ano, né? Realmente, esse foi um dado que me surpreendeu, né? De 0,8% a 1% ao ano a taxa de morte súbita, né? Então, quando a gente fala que vai, através do tratamento, vai reduzir mortalidade de morte súbita, né? Isso é difícil, porque é 1% ao ano a taxa. Então, nesses pacientes, né, o que a gente faz, né? Será que é adequado a gente apenas observar e ficar esperando a coisa evoluir, né? Isso daqui na apresentação teria uma animação, né? Seria uma coisa de cada vez, mas aqui vai ter que ser ao mesmo tempo para vocês. Então, observar é complicado, né? O que a gente quer observar? A gente quer observar uma regressão da doença, né? Isso seria o ideal, a gente ficar observando o paciente, tratar com remédios, dar estatina e ver que a doença valvar degenerativa vai melhorar, né? Isso não acontece, isso não existe, né? A estatina já se provou que não serve para muita coisa na estenose aórtica. Não tem nenhuma medicação mágica. O problema é anatômico e o problema é mecânico. Então, a doença só vai progredir. Então, na verdade, o que nós estamos observando é uma progressão da doença, observando o paciente ficar sintomático e começar a internar por insuficiência cardíaca, começar a ver um remodelamento do ventrículo esquerdo, com fibrose, né, na hipertrofia ventricular esquerda, observar o aparecimento de disfunção do ventrículo esquerdo, e observar o tempo passar, né? Um paciente de 75 anos, que a gente observou 5 anos, agora ele tem 80, e o risco cirúrgico dele aumentou, né? Então, a observação é muito complicada, né? Sempre a gente tem que pesar na balança, nos pacientes assintomáticos, né? Qual o risco de uma intervenção cirúrgica para esse paciente e o risco de uma morte súbita, né? Será que vale a pena a gente trocar um risco pelo outro? Indicar a cirurgia? O cara está assintomático jogando tênis. Será que vale a pena a gente submeter ele a uma cirurgia ou a um procedimento menos invasivo como uma TAV, né, se ele vai morrer apenas 1% ao ano, no início, né? E a gente tem que pesar também o risco da gente indicar uma prótese precoce,
né, o paciente que acabou de ter um diagnóstico, está completamente assintomático e tem ali 65 anos, se a gente indicar uma cirurgia com 65 anos, muito provavelmente esse paciente vai fazer no mínimo uma intervenção, né? Talvez uma nova intervenção e uma TAV no futuro, né? Então, a gente tem que pesar o risco de indicar precocemente uma prótese, né? E balancear com o risco também de esperar muito para operar, né? Quando ele já tiver um risco cirúrgico ainda maior, né? E o risco de ele desenvolver sintomas. Então, o caminho realmente é individualizar, né? É analisar caso a caso. Os pacientes não são iguais. Vejam aqui esse gráfico, né? Interessante. É um gráfico que mostra aqui a velocidade, né, o pico de velocidade através da válvula aórtica e a área valvar aórtica. Vejam que tem pacientes aqui, né, do lado, aqui em rosa, né, do lado esquerdo, são pacientes que desenvolveram sintomas e precisaram operar ou morreram, certo? E aqui do lado direito são pacientes assintomáticos, certo? Vocês vejam que existem aqui pacientes com a mesma velocidade, com a mesma área valvar, e alguns são assintomáticos, outros são sintomáticos e já precisaram operar. Então, assim, cada paciente é diferente, né? O coração reage de uma maneira diferente em cada paciente, em cada tipo de estenose aórtica. Alguns remodelam mais, conseguem compensar, outros menos. Então, a gente realmente tem que individualizar. E para individualizar, a gente tem que estratificar o risco desses pacientes, né? Se ele é assintomático, então ele não tem sintoma. Esse critério não entra na nossa conta aí de indicar o procedimento. Se ele tem função ventricular normal, isso daí também não entra no nosso critério de indicar o procedimento cirúrgico. Então a gente tem que estratificar melhor esses pacientes. Como que a gente vai estratificar dos pacientes assintomáticos quem tem benefício de operar, quem tem benefício de fazer uma TAV? A gente vai usar critérios clínicos, né, através de testes de esforço, que pode ser um teste ergométrico, um teste ergoespirométrico, um eco com estresse físico. Critérios anatômicos, através do eco, né, a área, a velocidade, gradiente, ou através do score de cálcio valvar, né, Luiz Flávio está aí para falar, através da tomografia. Critérios funcionais também de biomarcadores, como BNP e o NT-proBNP, né? Eu vou falar de cada um deles aqui. O teste de esforço ele não é contraindicado no paciente com estenose aórtica, não. Pelo contrário, no paciente com estenose aórtica assintomático, ele é muito útil, né? Para a gente saber se esse paciente ele é um falso assintomático. Ele está assintomático porque está restrito, está mais limitado, ou porque é um idoso e não sabe quantificar bem os sintomas, né? Então, o teste de esforço serve para a gente ver se vão aparecer sintomas, para a gente identificar se vai ter baixo débito, né? Um déficit aí de subida na pressão, a pressão sistólica que sobe menos de 20 milímetros de mercúrio durante o esforço, ou até mesmo cai mais que 10 milímetros de mercúrio durante o esforço, né? Isso aqui é um critério de gravidade. O paciente tem arritmias ventriculares graves durante o esforço, paciente que no eco com estresse físico aumenta mais de 20 milímetros de mercúrio no gradiente médio, e um paciente com VO2 baixo, né? Todos esses são critérios que pegam o paciente com estenose aórtica importante, assintomático, e reclassificam esse paciente para a gente cogitar uma intervenção, né? No eco, temos diversos parâmetros aí para analisar a gravidade da valvopatia e reclassificar esse paciente assintomático. Uma área valvar menor do que 0,75, né? Uma velocidade de pico maior do que 4,5, um gradiente médio maior que 50. Então, esse paciente ele passa de uma estenose aórtica severa para o que é classificado hoje em dia com estenose aórtica muito severa, né? Acompanhar esse paciente, né, mensalmente, não, mas trimestralmente ou semestralmente, né, para ver, e aqui tem dois parâmetros evolutivos, né, uma redução na área, né, maior do que 0,1 centímetros quadrados por ano, ou um aumento na velocidade de pico maior do que 0,3 metros por segundo por ano, né? Então, o eco ajuda a gente também a estratificar nossos pacientes. O score de cálcio valvar, né, Luiz Flávio pode falar melhor depois, existem vários trabalhos, né, com score de cálcio valvar, vários pontos de corte, né? Esse ponto de corte eu achei interessante,
é um ponto de corte, inclusive, prognóstico aqui para o paciente com estenose aórtica importante, assintomático, certo? Scores valvares acima de 1.377 em mulheres ou 2.062 em homens, significam que esses pacientes têm uma calcificação severa da válvula. E eles têm implicação prognóstica. Tem alguém com o microfone aberto aí, pessoal. E eles têm uma implicação prognóstica muito grande. Vocês vejam que quando a calcificação é severa, né, em pacientes mesmo assintomáticos, eles têm uma sobrevida muito menor do que pacientes com uma calcificação menor da válvula. Então, através do score de cálcio valvar, né, que é apenas uma tomografia de tórax ali normal, sem contraste, a gente consegue calcular. A gente tem como estratificar também esse paciente. E os biomarcadores, né? Temos alguns estudos, né, falando que os biomarcadores eles predizem o início dos sintomas. Então, aquele paciente que está completamente assintomático e o BNP começa a subir, esse paciente tem uma grande chance de ter sintomas aí nos próximos meses, como vocês podem ver aqui. Esses gráficos são de sobrevida livre de sintomas, né? Vocês vejam que quando o BNP é acima de 130 ou ProBNP acima de 80, esses pacientes têm uma sobrevida livre de sintomas muito menor, principalmente depois aí do 6º ao 9º mês, certo? Então, assim, frente a isso, sabendo estratificar agora nosso paciente, né, será que é adequado a gente ficar só observando, mesmo o paciente que tem critérios de maior gravidade? E aí teve um estudo publicado no New England nesse ano, que a Mariana até citou na apresentação dela, chamado Recovery, e foi um estudo coreano, multicêntrico, randomizado. Foram poucos pacientes, é verdade, 145 pacientes, que eram completamente assintomáticos, e se existisse alguma dúvida, esse paciente ia para o teste de esforço para esteira e tirava a dúvida para ver se ele tinha sintoma ou não. Só entrou realmente paciente assintomático. Esses pacientes eram randomizados para tratamento conservador, ou seja, remédio, e esperar, observar, né, acompanhamento ali de perto, ou para já fazer uma cirurgia antecipadamente, profilaticamente, aí já nesses pacientes, né? Quem eram esses pacientes? Eram pacientes com estenose aórtica muito severa, né? Não era área menor do que 1, como de costume, era área menor do que 0,75, né? Além da área menor que 0,75, ele tinha um dos seguintes, ou um gradiente médio acima de 50, ou uma velocidade pico maior do que 4,5, né? Eram pacientes relativamente jovens, 63 anos, né? Comparado com os trials que a gente tem em TAV, nossa média de idade é 10 anos acima que isso, né? E as características do paciente dos dois grupos, o que chamava muito a atenção e diferente da nossa prática aqui, é que tinha uma incidência de bicúspide muito grande, né? Por isso que os pacientes eram mais jovens. Até 67% dos pacientes que foram para a cirurgia eram bicúspides, né? Então, uma incidência muito grande, talvez relacionada à população asiática, né? Mas os gradientes médios eram altos, né? Uma média de 62 a 64 de gradiente, uma área média de 0,65, muito baixa a área média, né? Esses pacientes tinham função preservada e eram assintomáticos, certo? Vejam o que aconteceu. Quando a cirurgia foi indicada de maneira precoce, e quando foi indicada aqui foi feita com uma média de 2 meses depois da randomização, reduziu desfechos combinados aí, né? Na verdade, o desfecho não foi combinado, né? Foi de mortalidade operatória para quem operou, né? Ou mortalidade cardiovascular para quem não operou, certo? Mas vejam aqui uma diferença brutal no endpoint primário, né? Inclusive com diferença de mortalidade por todas as causas, né? Quem fez cirurgia teve um benefício grande, né? Para esses pacientes com estenose aórtica muito severa, mesmo assintomáticos, né? Vejam aqui as curvas, e realmente, assim, a mortalidade operatória foi menor do que 1%, então era um centro, assim, com uma mortalidade operatória absurdamente baixa também, né? Mas a morte, falando em morte súbita desses pacientes, né, a incidência era de 4% em 4 anos, né, no grupo conservador, 14% em 8 anos, então com o passar dos anos isso vai aumentando, não fica mais 1% ao ano, isso aumenta um pouquinho mais.
E os pacientes que foram submetidos à cirurgia para troca valvar, ninguém morreu subitamente, né? Então, você realmente consegue prevenir aí morte súbita, indicando uma cirurgia mais precoce nos pacientes, né, que na estratificação são pacientes muito severos, certo? Esse estudo aí talvez seja um divisor de águas para a gente ver aí se realmente a gente fica só observando esses pacientes, e se a gente está observando com os óculos corretos, né, se não está precisando de uma prescrição nova aí do oftalmologista antes de observar esses pacientes assintomáticos, né? Estudos com TAV, a gente tem em andamento um estudo chamado Early TAV, né? É um estudo que vai randomizar 1.100 pacientes, multicêntrico, nos Estados Unidos. Vai randomizar pacientes com idade maior ou igual a 65 anos, estenose aórtica importante, e aqui não é a estenose muito severa, é apenas severa. Pacientes com área menor ou igual a 1, né? Ou uma velocidade maior que 4, ou um gradiente maior que 40. Um paciente com estenose aórtica importante, assintomático, certo? Ou todos vão para a esteira e não tem nenhum sintoma, nenhuma queda pressórica, nada. Ou se o paciente não tiver condições de ir para a esteira, o médico tem que atestar que é realmente um paciente assintomático, certo? Estamos aguardando aqui o final da randomização desse estudo para agora, no próximo ano, 2021, ele vai responder essa pergunta aí, talvez a pergunta do nosso paciente, né? Ele entraria aqui, 73 anos, estenose aórtica severa e completamente assintomático, com fração de ejeção preservada. Nosso paciente é um paciente do Early TAV. Então, a gente tratou ele com TAV, uma coisa off-label, a gente não tem respaldo científico para isso, mas foi uma preferência dele, do paciente, né? Ele negou completamente a cirurgia. E vamos aguardar o resultado do Early TAV para ver, né, a nossa parte. O que a gente tem de evidência para TAV não é em pacientes assintomáticos, certo? É em pacientes de baixo risco cirúrgico. Eu publicado ano passado, estenose aórtica severa, pacientes com baixo risco cirúrgico. Estou acabando, viu, já, para a gente discutir. Um STS menor que 4%, randomizados para realizar TAV ou para realizar cirurgia de troca valvar aórtica. Né? E o endpoint primário era um combinado de morte, AVC e rehospitalização. Né? Idade média, 73 anos. Apenas estenose aórtica degenerativa, do idoso, calcífica. E vejam aqui que o endpoint primário a gente conseguiu com a TAV reduzir em comparação com a cirurgia o endpoint primário. Vejam que a mortalidade tanto do grupo cirúrgico quanto da TAV em 30 dias era absurdamente baixa, né? 0,4% na TAV e 1,1% na cirurgia. E aqui você começa a pensar, né? No final de um ano, se o paciente tem um risco de morte súbita aí de 1% ao ano, né? O paciente assintomático, e a TAV tem um risco operatório, aí, um risco do procedimento em um ano de 1%, né? Será que não tem benefício mesmo? Né? Vamos esperar o estudo aí, o Early TAV, para responder isso para a gente. Né? E analisando aqui AVC, também houve um benefício, e rehospitalização, também tivemos aí um benefício, tocando a curva, aí, o intervalo de confiança no 1, mas, assim, números absolutos um benefício. Né? Aqui é o último slide para a gente iniciar a discussão, certo? Resumindo um pouco de quando intervir, né, na estenose aórtica severa, mas que o paciente é assintomático. Nós temos aí 3 guidelines de sociedades diferentes, né? Os 3 têm pontos em comum. O paciente que for assintomático, que tiver disfunção ventricular, tem indicação de intervir. Se ele tiver teste de esforço com sintomas, ele é um paciente que é um falso assintomático, então tem que intervir. Se ele tem queda da pressão sistólica no esforço, ele, pelas 3 guidelines, tem indicação de intervir. Se esse paciente vai fazer outra cirurgia torácica, vai trocar outra válvula, vai fazer uma cirurgia na aorta, né, esse paciente, você já troca a válvula aórtica também, né, isso nos 3 guidelines. E aí o que muda realmente é da parte de estratificação, né, todos utilizam o eco, né, para estratificar melhor esses pacientes, mas a sociedade europeia é um pouco mais permissiva, né? Ela considera a estenose aórtica muito severa, pacientes que têm uma velocidade maior do que 5,5, uma velocidade extremamente elevada.
mas eles usam também a calcificação valvar, né, um BNP elevado e até a pressão de artéria pulmonar medida pelo cateterismo direito, né? Então, se o paciente for assintomático, tiver algum desses critérios e for baixo risco cirúrgico, né, você analisa na balança e o baixo risco cirúrgico desse paciente faz você pensar em intervir precocemente nesses pacientes. Na American Heart Association, a velocidade cai para 5, né, pacientes com estenose aórtica muito severa eles consideram uma velocidade maior do que 5, e baixo risco cirúrgico, eles indicam aqui intervenção, nível de evidência 2A. E na nossa sociedade, né, na última diretriz de 2017, de valvopatias, a gente considera aqui uma área menor do que 0,7, uma velocidade maior do que 5, um gradiente médio maior do que 60, e baixo risco cirúrgico, esse paciente iria com intervenção, né? Peço desculpas aí pelos problemas técnicos, isso é normal, a gente tem visto acontecer, mas espero poder ter abordado aí o tema para a gente discutir agora, viu? Agradeço aí a paciência de todos. Obrigado, pessoal. Bem, inicialmente, gostaria de agradecer tanto a Mariana como a Vitor, né, pela apresentação, pelas apresentações. É claro que essas falhas técnicas, a gente, como o Vitor falou, a gente vai corrigindo, né, porque, infelizmente, isso faz parte do aprendizado aplicativo, né, seguramente a tendência é melhorar. Ô, Vitor, eu gostaria de fazer aqui 2 considerações, ou 3, antes de abrir para a discussão. Interessante que na estenose aórtica severa, ou cálcica, essa do idoso, que é a mais frequente, você lembra que já foi os estudos mostravam que a estrutura da válvula é semelhante à placa de aterosclerose, e já foi testado o uso de estatina e não funcionou, né? Então, isso não funcionou. Outra característica interessante é que aquele estudo que você mostrou, clássico, de Braunwald e o Ross, aquela fotografia talvez seja uma das fotografias mais reverberam o mundo afora. Não conheço ninguém que deu aula de cardiologia de valvopatia que não mostrou aquela fotografia. E eu vejo que é um estudo curioso, um estudo bem feito. Aquele estudo é de anátomo patológico, é de anatomopatologia. O Ross é um patologista. Ele e Braunwald, e mostraram classicamente isso que ficou reverberando aí na maioria das diretrizes, a necessidade de ter sintomas para você indicar o procedimento cirúrgico. Bem, sem dúvida nenhuma que a intervenção percutânea aí que você mostrou foi uma luz aí no final do túnel para muitos pacientes. Eu estava me lembrando aqui, Lauro deve ter muitos, Bosco, muitos pacientes que a gente não tinha teto cirúrgico e a gente não tinha outra coisa para fazer, eram sintomáticos e a gente esperava acontecer uma morte súbita, que muitos deles fazem, ou degringolar para a insuficiência cardíaca. Então, o procedimento cirúrgico que você acabou de mostrar, sem dúvida, é muito importante. Na condição de assintomático, eu acho que, quando não preenche nenhum daqueles critérios que as diretrizes mostrou, que é esse caso que você falou, nós não temos ainda um respaldo de um estudo randomizado, como você bem disse. É claro que eu acho que a mensagem importante você deixou claro que tem que ser pesado caso a caso, porque você vai ter que ver, assim, botar na balança o risco do procedimento, né? Por exemplo, não invariavelmente alguns pacientes saem com marca-passo, existem algumas outras intercorrências que podem acontecer, né, com isso aí. Doutor Souza, você sabe que para atingir uma mortalidade cirúrgica menor do que 1% numa cirurgia valvar, realmente, assim, é absurdamente baixo, né? Tem que ser um centro aí de referência que faz cirurgia todo dia, né? E uma equipe fantástica, assim, é muito difícil a gente reproduzir esse resultado, né? Tanto na cirurgia como no contábil. Era isso que eu ia falar. Então, precisa ter muita mão, muita experiência para mostrar esses dados aí. Então, mas de qualquer jeito, parabéns. Eu gostaria depois que você comentasse. Foi apresentado agora no Congresso Europeu um estudo que eu acho que é o POP-TAV, uma coisa desse tipo, que compara o uso após o procedimento da aspirina pura contra a aspirina associada ao... Popular, TAV, Souza.
O popular TAV, isso aí, exatamente. Ok? Bem, mas aí se isso faz sentido, porque esse estudo parece ter alguns viés aí interessantes, né, para efeito de comparação. Bem, mas parabéns e está aberta a discussão. Quem se habilitar aí, vá falando, vá pedindo aí e a gente vai liberando. Ô, Vitor, deixa eu te fazer uma pergunta. Você ouviu falar, você já deve ter estudado e acho que o pessoal do ECO pode informar isso ainda mais, sobre um critério chamado impedância válvula arterial. Seria um critério, por isso que eu estava perguntando mais cedo para a Mariana sobre superfície corpórea. É um critério novo que entrou recentemente aí nas novas diretrizes. Talvez fosse mais um critério ecocardiográfico para antecipar a intervenção. Você ouviu falar alguma coisa sobre isso? Roberto, acho que pode falar bem sobre isso aí também. Eu vi nos guidelines, Luiz, mas não dei muita importância, não. E desconheço. Assim, na prática, não tenho experiência, não. Não sei se o Roberto tem alguma informação. Luiz, sobre a impedância válvula arterial, na verdade, ela não entra como critério, né, para a gente colocar na balança de pesar, mas é uma coisa a mais que se soma com impedância muito alta, muitas vezes acaba querendo dizer que ela realmente é importante, mas como critério ainda não. A gente usa o substrato geral, né? Tiziana mesmo tem feito de rotina a impedância válvula arterial em alguns pacientes selecionados, que acaba juntando, né, o conjunto inteiro da obra e a gente leva em consideração, mas ainda não entrou como critério específico para válvula importante. Já que eu falei, queria só aproveitar e falar, Vitor, parabéns, sua aula foi muito boa, contemplou aí tudo, assim, foi 100% completa. Eu só queria dar uma opinião. Quando a gente fala de doente assintomático, né, o Souza até falou, assintomático, você não tem cabimento de você indicar um procedimento e o paciente sair com morte ou algum outro problema. Porque eu vou precisar me ausentar. E parabéns a Vitor e a Mariana pela apresentação. Minha bateria já está no finzinho. Vitor, parabéns pela aula. Roberto, continua aí. Um abração. Valeu. Valeu, Luiz. Então, o doente que é assintomático, ele assim, é praticamente muito difícil você falar para uma família, a gente vai fazer um procedimento e acontece algum grande problema, morte, AVC. Então, o doente assintomático, ele realmente é um difícil. Eu acho que a pedra fundamental de tratar paciente assintomático chama-se HART-TEAM, né? Eu acho que a avaliação global do paciente ela é fundamental no HART-TEAM e tanto é que esse paciente a gente acabou indicando. Esse paciente tem milhões de coisas como o doente valvopata, né? O doente valvopata assintomático, a primeira pergunta da gente é se ele não está se autolimitando. Foi por isso que naquela ocasião a gente pediu um teste ergospirométrico e um BNP, né, que a gente já consegue ver, né, do ponto de vista sérico, né, facilmente se o paciente está se autolimitando. Pelo fato dele ser muito rebelde, muitas vezes é difícil. Eu tive um paciente que ele corria 40 quilômetros, ele começou a correr 35 quilômetros, ou seja, a gente não fala, o cara corre 35, mas ele teve uma queda funcional, né, e na ergospiro a gente observa isso. E neste caso, ele acabou fugindo. Talvez ele até fosse positivo. E aí ele entra no pronto-socorro com FA. Lembrar, só que tem muito residente, às vezes, fibrilação atrial, ela não é de início recente, não é indicação de troca valvar aórtica. Pelo contrário, na insuficiência mitral, ela é uma indicação. Só que esse paciente, ele somava muitos comemorativos e a gente foi muito mais tendencioso também pelo próprio médico assistente de a gente acreditar que esse paciente ele teria um risco, né, mais importante de morrer, né, precocemente do que não, por isso que a gente optou, né, pela TAV. É lógico que o Early TAV vai vir assim, trazer muitas dúvidas, né, clarear, né, o que vem pela frente, sobretudo porque no Early TAV as estenoses não eram muito severas. É assim, uma área valvar menor que 1, velocidade acima de 4, e é isso que a gente compara todo dia. Eu não sei se Milena está aqui, mas a gente tem um paciente que eu pedi, em comum, que eu pedi a ela, em que é exatamente esse paciente.
uma estenose aórtica muito importante, mas que ela tem um ergo espirométrico inocentíssimo, né? O VO2 dela não abaixa em nada, ela não mudou em nada, e o segredo é acompanhar, ver a percepção desse doente e dividir no ratinho. Belíssima apresentação, foi ótimo, não mudaria em nada na condução do caso, parabéns aí pelo implante, o paciente está ótimo, ele vai agradecer muito aí pela evolução. Parabéns. Vitor. Boa consideração aqui, Roberto. Eu acho que o heart team é fundamental e é uma das coisas que a classe 1, né, nos guidelines, é a presença do heart team para indicar ou contraindicar algum outro procedimento, né, e a gente tem feito isso. Paramos, até precisamos voltar, né, pela pandemia, precisamos voltar ao nosso heart team. E realmente esse paciente específico foi uma responsabilidade muito grande, o procedimento de TAV dele. Porque imagine eu devolver esse paciente com um AVC, né? Uma aorta e uma válvula aórtica extremamente calcificada, que eu fiz 2 valvoplastias por balão, que é a nossa pré-dilatação, antes de implantar a válvula, que a gente sabe que aumenta o risco de AVC. Imagine ele devolver ele com uma cadeira de rodas, né? Então, realmente, a responsabilidade do cirurgião, do hemodinamicista, aumenta muito no paciente assintomático. Vitor. Bosco, pode falar, Bosco. Tudo bem. Muito. Vitor, parabéns pela apresentação. Eu tenho todo dia tentado falar, mas a tecnologia tem dado algum problema. Passa do horário, passou o pifió, passou o esquema, mas hoje eu vou comentar. Vitor, é o seguinte, o paciente assintomático, estenose aórtica severa, é sempre um problema no manuseio, muito grande. O problema muito grande foi citado por você. O indivíduo tem uma mortalidade anual de 1%. E as cirurgias cardíacas de troca de válvula aórtica tinham uma mortalidade anterior acima de 3%. Então, o indivíduo já tinha uma mortalidade maior só para ser operado. O outro é botar um corpo estranho dentro do paciente, que é colocar uma válvula. Aí são 2 problemas resolvidos. Mas, por isso, a tendência ainda, feliz ou infelizmente, é esperar e ver o que acontece. Ou seja, esperar se o indivíduo torna sintomático, aí complica, pode complicar, e esperar a função ventricular esquerda desse indivíduo. Nesse estudo recovery, que foi falado aí, que não é o recovery da COVID, né? Da COVID, da dexametasona. Nesse recovery, esses pacientes tinham... você vê que a mortalidade em 4 anos, você citou aí, foi de 1% a morte súbita. Então, alguém poderia sugerir que podia esperar 4 anos, teoricamente, que o paciente, 4 anos, quando ele foi evoluindo, ele foi morrendo muito mais. Do ponto de vista de estratificação hoje, o que está mais ou menos definido é exatamente aquilo. Eu sou assintomático, paciente assintomático, com uma fração de ejeção abaixo de 50, ou colocar esse indivíduo num teste ergométrico. Esse paciente de vocês, parece que ele tem uma história anterior, mas não tinha teste ergométrico. Eu não entendi bem isso. Não tinha teste, depois foi colocado no espirometria, mas ele não tinha teste. Então, um teste ergométrico, se ele tiver sintoma, ele dizia que controlava, mas ele engana. Isso foi citado por Roberto, o paciente engana, conta outra história. Então, esse paciente não tinha teste ergométrico, o aparecimento de dispneia ou queda da pressão arterial, foi citado por você, esse indivíduo é considerado sintomático e vai para a cirurgia. Deve ir para a cirurgia, naturalmente associado a todos os achados de ecocardiograma. E estenose aórtica severa, etc, etc. Os demais achados, como hipertensão pulmonar de 60, que é importante, BNP e tal, a gente vai juntando, o Roberto já falou, e a gente vai juntando esses dados, Eu não vou pegar e mandar um paciente para a cirurgia porque tem BNP elevado. Você vai juntando o dado. E foi citado o estudo earlier, existe um outro estudo, acho que é Evolved. Nesse estudo que você citou earlier, esse estudo foi usado BNP também. O BNP vai ser dosado nesse estudo. O BNP vai ser dosado. E o outro estudo é o Evolved, que também acho que está em andamento já. Eles vão dosar troponina. Se o indivíduo tiver troponina normal, tem uma estenose aórtica severa, assintomático, tem troponina normal, ele vai ser acompanhado, esperar sintoma. Se ele tiver troponina elevada, ou sinal de strain no ST do eletro, aquele famoso ST de strain, esse indivíduo vai para a ressonância magnética verificar se tem fibrose. Se tiver fibrose, esse indivíduo vai para procedimento cirúrgico. Seria mais ou menos isso que eu ia comentar. Ok? Um abraço.
Professor Bosco, muito bom ouvir sua voz aqui com a gente, né? Tava faltando seus comentários aqui, estamos com saudade. Imagina e comentário eu. sempre pertinente. Eu tentei várias vezes, mas a tecnologia está um pouco difícil e eu sou muito chato com horário, já estourou o horário. Eu saio da reunião na hora. Atrás eu não. André está levantando a mão, a nossa cardiografista André. André, quer comentar alguma coisa? Rapidinho, parabéns a todos aí pela apresentação. Em relação à impedância que o Luiz colocou, ele, na verdade, falou sobre a impedância válvulo-arterial, que vocês vão ver nos artigos, muitas vezes representado pelaqueles EVA. A impedância válvulo-arterial seria representar força em milímetros de mercúrio para cada ml de sangue por metro quadrado de superfície corpórea, bombeada pelo ventrículo esquerdo durante a sístole. Relativamente não seria um cálculo difícil, porque você precisaria calcular na hora, verificar a pressão arterial sistólica durante o exame do indivíduo. O cálculo do gradiente médio é uma fórmula, é pressão arterial sistólica mais gradiente médio dividido pelo volume indexado, pelo stroke volume indexado, que, na verdade, gradiente médio você já tem, stroke volume indexado você já tem durante o exame, pressão arterial sistólica seria nada difícil de verificar. Então, a importância da impedância válvulo-arterial, os trabalhos iniciais mostraram mais em estenose moderada, mas você tem trabalho recente em estenose aórtica grave, quando esse número é acima de 5,5, existiria um aumento de 2 vezes maior de mortalidade. A gente volta para aquela mesma coisa, a doença, na verdade, não é somente da válvula, a doença é do músculo, como bem mostrado naquele slide de Vitor, justificando porque o indivíduo com a mesma área valvar, ele apresenta cenários diferentes. Então, a questão é o músculo e falta, na verdade, para melhor, um olhar melhor sobre esse óculos que está embaçado, né? Porque o que a gente tem são dados que predizem, né? Então, eu sei que um BNP é acima de 300, a ressonância magnética com fibrose, um strain no eco de 17, um strain mais comprometido, mas qual seria o time, o ponto que a gente poderia deslocar um pouquinho mais para a esquerda daquela curva da evolução natural da doença para evitar aquela queda, né? Aquele momento. Então, é doença de músculo e a gente ter esse dado, ainda falta esse dado. Ainda falta esse dado, porque poderia ser agregado, né? Quando a gente chegar nesse momento, incorporar as diretrizes, um dado mais robusto para a disfunção ventricular. O que temos até o momento são fatores preditores, mais um cutoff de tal método que a gente pode realmente ser medido e mudaria a história da doença se fosse feita a intervenção de maneira mais precoce. É isso. Não, pode falar. Eu acho que mais um comentário a gente termina, que já estamos passando aí 11 minutos. Vamos.
Ô, Luiz, só para aproveitar e fazer uma pergunta, se você me permite, a Luiz. Pois Luiz, não. com relação a esse score de cálcio acima de 8.000, habitualmente a gente não vê essa quantidade de calcificação. E existe assim, agora, não só o score de cálcio, mas em que local o cálcio está na válvula. Se ele está junto ao folheto central, nas bases. Comente um pouquinho sobre isso com relação ao prognóstico, né? Isso aí também leva em consideração, né, no nosso momento de decisão. Muito bem. Vitor, você quer fazer alguma consideração mais, final? Acho que, assim, atingimos aí o objetivo de passar a mensagem, né, da importância da estratificação, individualização e o acompanhamento de perto do paciente. Eu acho que a missão está cumprida aí. Eu encontrei até Roberto no corredor da UCV hoje, ele até me comentou que achava que o caminho aí seria desenvolver um score, né, juntando vários aspectos. Então, assim, você desenvolver ali se o cara tem uma velocidade de 4.9, o cara tem um score valvar de 2.000 e um teste ergométrico, enfim, junta um BNP alterado e junta isso, coloca numa calculadora e ela dá um risco, né, reclassifica o paciente como Euroscore, como STS, por exemplo, né? Eu acho que talvez isso seja aí o futuro. Sem dúvida. Bem, pessoal, então eu gostaria de agradecer mais uma vez aí a apresentação de Mariana e de Vitor, né? Sem dúvida nenhuma, muito enriquecedora, lucramos muito. Gostaria também de agradecer a presença de todos e lembrar que na próxima semana nós teremos o professor Gil Soares Feitosa, que sem dúvida nenhuma deve ser uma apresentação imperdível. Então, conto com a presença de vocês e com fé em Deus estaremos juntos na próxima semana. Boa noite a todos e mais uma vez obrigado. Boa noite, Souza. Um abraço para todos. Boa Parabéns, noite. filho. Parabéns, Boa noite. Obrigada.